Olá, amiguinhos! Tudo bem? Eu sou o Theo, o leãozinho amigo, e hoje nós vamos ouvir uma história da Bíblia que aconteceu lá na Babilônia, há muitos e muitos anos atrás. E eu sou um dos personagens. Vocês já sabem qual é a história? Não? Então vamos ficar bem atentos para ouvi-la, ok? Então, amiguinhos, a história é de Daniel. Daniel era um homem muito fiel a Deus e que não teve medo de mim nem dos meus amigos que eram muito ferozes. Depois do rei Nabucodonosor e de seu sucessor Belsazar, o rei Dario da Pérsia tomou o poder e reinou na Babilônia. Daniel era um dos 3 supervisores do rei Dario. Ele se destacou tanto entre os superiores por sua qualidade, ou suas qualidades, porque ele tinha muitas. E o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Por causa disso, os outros supervisores, que eram mais 2, começaram a procurar motivos para acusar Daniel, porque estavam com inveja dele. Daniel, no seu trabalho, fazia tudo certinho. Ele era muito honesto. Então, esses 2 homens não puderam achar nele falha alguma. Então, esses 2 homens disseram um para o outro: nós vamos acusar ele de alguma coisa, precisamos pensar nisso. Pensaram e chegaram à conclusão que, porque Daniel era muito fiel a Deus, então eles teriam que inventar alguma coisa que tivesse relação com a fé do Daniel no Deus verdadeiro. Logo eles armaram esse plano contra Daniel. Procuraram o rei e falaram o seguinte: meu rei, o Senhor é um rei tão bom que todos nós, supervisores reais, concordamos que o Senhor deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer outro Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, a não ser para o Senhor, o rei, que essa pessoa seja atirada na cova dos leões. Assine essa lei para que ela não possa ser revogada. E o rei Dario caiu na armadilha e assinou o decreto, sem ter noção do plano maldoso daqueles homens. Mas Daniel amava Deus e continuou orando ao Deus verdadeiro. Todos os dias, 3 vezes por dia, Daniel subia até o seu quarto e da janela ele fazia as suas orações. E continuou fazendo, mesmo sabendo desse decreto, porque tudo o que ele fazia era para adorar ao Deus verdadeiro. Aqueles homens invejosos foram investigar e encontraram o Daniel orando. Aí foram correndo até o rei
para denunciar Daniel, dizendo que Daniel havia desobedecido ao decreto e que agora o rei deveria jogá-lo na cova dos leões para ser devorado. O rei sabia que esses homens o haviam enganado, mas teria que cumprir, pois era uma lei, e ficou muito triste por causa disso, pois o rei gostava muito de Daniel e ele pensou em tentar salvá-lo. E ele ficou triste até o pôr do sol. Não comeu, não dormiu, para ver se achava uma saída para salvar Daniel. Mas os homens maldosos pressionaram o rei. O senhor precisa cumprir, é uma lei, não pode fugir disso. Aí o rei foi até Daniel, falou com ele e disse que ele precisaria cumprir o decreto e que ele teria que mandar Daniel ser lançado na cova dos leões. Então, os homens maus ficaram felizes, mas o rei, muito triste, foi para sua casa e o Daniel estava lá com os leões. E os leões não eram bonzinhos, eles eram maus. O rei, ao jogar Daniel na cova, ele falou o seguinte: que o seu Deus, Daniel, a quem você serve, continuamente o livre. E então o rei foi para casa, muito triste. Ao amanhecer, o rei correu até a cova dos leões, aonde estava Daniel, e o chamou. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? E Daniel, que estava vivo, respondeu: sim, o meu Deus enviou um anjo para me proteger. O rei ficou muito feliz e ordenou que tirassem Daniel da cova e voltou para o palácio. E o rei Dario ordenou que todos de agora em diante honrassem e respeitassem o Deus de Daniel. Que tal, crianças? Legal essa história, né? Então, olha o exemplo do Daniel. Bonito, né? Ele sempre foi fiel a Deus e mesmo na hora do perigo, na hora que de repente ele poderia ter medo ou ficando aqueles 30 dias sem orar a Deus, né? Afinal de contas, era a vida dele que estava em risco, mas ele confiava no Deus verdadeiro. Ele sabia que Deus ia protegê-lo de uma forma ou de outra. E vocês? O que vocês fazem quando vocês estão com medo ou com dificuldades? A quem vocês recorrem? Vocês usam alguma superstição, alguma simpatia, ou vão atrás de pessoas para resolver os seus problemas? Então, alguns problemas o papai e a mamãe vão ajudar vocês a resolver. Mas existem aqueles medos, aqueles problemas que vocês crianças têm, que vocês podem entregar isso para Jesus. Jesus vai mandar os seus anjos que vão cuidar e proteger vocês. E isso a gente consegue fazendo oração, assim como Daniel. Que tal juntarmos as mãozinhas e orar? Querido Jesus, obrigado
porque eu tenho você para confiar. Esteja sempre do meu lado e manda os seus anjinhos para cuidar de mim. Amém. Então, crianças, gostaram da história? Olha, eu sou o leãozinho amigo. E eu gosto muito de Daniel também e dessa história. Vocês sigam o exemplo de Daniel, fazendo muita oração em todas as situações da sua vida. Um beijão a todos vocês e até a próxima!